Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai escutar ou assistir esse podcast. Sejam muito bem-vindos ao Carisma Podcast. Eu sou Karen Franciele, a moça do Carisma, e é um prazer ter você aqui comigo nesse episódio super especial que nós reservamos, nós preparamos para você. Estou muito feliz porque eu trouxe um convidado muito especial para mim, que é o Dr. Rodrigo Moraes. Rodrigo, muito obrigada por você ter vindo Eu que ao Carisma agradeço. Podcast. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu vou te apresentar, tá bom? Tá bom. O Dr. Rodrigo, eu tenho uma colinha aqui para não me perder, porque olha, pensa num profissional gabaritado. É o Dr. Rodrigo. Então, o Dr. Rodrigo é formado em psicologia pela Unibam, e tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tem formação em ACT, Ah, né? Depois você vai explicar para mim o que que é o ACT, tá bom? explico. Pode deixar. O ACT ou a A ACT, Actin. a ACT. Isso. Também em terapias comportamentais de terceira onda e análise do comportamento aplicada, pós-graduando em neurociência, psicopatologia e comportamento da PUC Paraná. Uhum. Meu Deus, psicopatologia também você vai explicar pra gente o que que é, tá bom? Explico. E mestrando em psicologia clínica. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer ter você aqui comigo. Eu tenho certeza que toda a sua experiência profissional, experiência de vida vai contribuir muito, né, para os nossos espectadores. E estou muito feliz de você estar aqui. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou falar do nosso patrocinador. Ótimo. Patrocinador aqui do Carisma desse episódio, que é o Bud Burger. Você que quer comer um lanche muito gostoso, uma batata frita, sair com a sua família, você tem a oportunidade de pedir um lanche ou levar a sua família para passear lá no Bud Burger. Lanches gostosos, caprichados, com ingredientes fresquinhos. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você ligar nesse telefone aqui. Anota aí: 98218 2181. Então, vamos lá: 98218 2181. Vai ter o link também aqui na descrição do vídeo do WhatsApp para você entrar em contato com o Eduardo Galdino. Ele vai te atender e você vai ser muito abençoado comendo um lanche muito gostoso. Muito obrigada, Eduardo, por acreditar e apoiar nosso projeto. Então, Rodrigo, como eu te disse, muito obrigada e por você estar aqui. E fala um pouquinho, quem que é o Rodrigo Moraes? Antes de tudo, agradecer a você pelo convite. Estou muito feliz, de verdade. Aham. É uma oportunidade da gente falar da psicologia, né? Mais do que falar do Rodrigo, falar da psicologia, que eu acho que é muito importante, né? Principalmente nos tempos que a gente vive, onde as pessoas estão adoecendo cada vez mais Uhum. e precisam, às vezes, de esclarecimento, né? A gente tem muita informação na internet, mas pouco conhecimento e muita informação de baixa qualidade. Sim, Então, quando a gente tem a oportunidade de trazer a psicologia assim de uma forma científica e de uma forma que as pessoas consigam absorver mais melhor, profunda, né? sim, eu agradeço mesmo Ai, e eu acredito que a psicologia também agradece esse espaço. Muito obrigado, viu? obrigada a você, obrigada a você. Fala pra gente quem que é o Rodrigo, por que que Olha, você se interessou pela psicologia? Foi de cara? Sempre foi um sonho? olha, é uma Como que história, hein? aconteceu? Conta Nossa, é essa uma história pra história. gente. Então, quando eu te mandei o currículo, você falou assim, nossa, mas qual que você falou? Que gabarito, né? Que eu falei, nem é o principal, né? Porque isso É. aí é só a formação, só o que eu sou como profissional. Uhum. Mas na vida pessoal, eu sou um esposo, né? Sou casado há 22 anos já. Tenho Nossa, 43 anos e sou casado há 22. meu Então, esse Deus. ano, faço 43, na verdade, dia 30 de maio. E sou casado há 22. Esse ano a gente completa 22 anos de Uau. casado. Tenho 3 filhos, uma de Uhum. 19, um de Nossa. 13 e um de 3 aninhos, o Theo. Uau. Né? A Rebeca, Maria O Henrique e Theo tem Theo. 3? Eu 3. achava que ele 3 tinha a aninhos. idade da Mari. Faz 4 agora. Ele é bebê de pandemia Ah, também. então ele É, tem da mesma onda da Mari, então. sim. Ai, que legal. E a Mari acho que nasceu antes, não foi isso? Em março ela nasceu em Quando março. eu te conheci, você já estava grávida da Mari e eu descobri, a Bruna descobriu a Eu já gravidez ta na eu consultoria. É verdade, é Lembra verdade, é disso? verdade, é verdade. Então, a Bruna, minha esposa, né? Aham. Um beijo, E Bruna. Obrigada, viu, por ter deixado o Rodrigo vir aqui. sou cristão, né? Sou filho do, Verdade. do seu Bento e da Dona Cida Uhum. também. Sou músico, né? Fui músico, sou Sim. músico desde os 9 anos de idade.
Aprendeu na igreja. Na verdade, eu comecei na música em orquestra, né? Ah, Tinha um entendi. projeto lá em São Bernardo, na minha cidade, e a Uhum, gente, com 7 aninhos, eu comecei aí. 7, 8 anos, minha mãe mandou a gente para aprender e eu comecei com uhum. sopro. Uau, É, sério? Que aí eu toquei legal! clarinete, Não acredito, eu também toco clarinete desde os 12 anos. então, Não mas eu não lembro acredito. mais, viu? Faz tempo Talvez que eu nem não a toco bocadura também. eu tenha mais, porque faz muito tempo. Saxofone, trompete, Rodrigo, eu também toco saxofone, você acredita? Que aí ó, coincidência. legal, que E aí um legal. belo de um dia a gente tava lá e chegou porque era um centro comunitário, né? Ah, entendi. E a gente embaixo, fazendo com o maestro, Uhum, maestro Cícero Dantas, o nome dele, eu lembro até hoje. E tinha um cara, um baterista, ele parecia o Luiz Caldas, com o cabelo todo assim, ó, e tocando bateria, e eu vi ele tocando bateria, acabou. ensinou, Alucinei, ele tocava, tinha gostou. um monte de coisa assim, tinha percussão na bateria, Aham. e aquela barulheira, ele parou, né, a molecada parou pra ouvir ele tocando assim, ali eu... E aí, como tinha a igreja, a gente Uhum, que é criado em igreja tem acesso ao instrumento, uhum. né, Mais e fácil a aí, música, né? aí eu me aproximei da bateria. Comecei a tocar pandeirinho, né? E aí um belo dia, eu toquei bateria. E foi, 9 anos de idade eu comecei. Aí vivi de música, né? Durante a minha faculdade eu toquei profissionalmente. Tocava na noite de São Paulo. Gravei diversos CDs com banda de rock, com sertanejo. Sério? Fui Tem alguém famosão, assim, que você já trabalhou? que eu Ou mais é trabalhei, não, pessoa de mas eu já lá? toquei, por exemplo, a gente já dividiu o palco com Luan Santana, Bruno Hum, e Marrone, Fernando Sorocaba. nossa, Conheci todos eles da noite, assim. que legal, Rodrigo. Foi uma experiência bem legal. Então, eu sou músico, hoje eu não toco, tô Mas, parado, mas me uhum, considero músico pelo tempo que eu investi nisso, né? uhum, E a psicologia, Karen, olha que engraçado. Eu voltei para São Bernardo em 2006. uhum. Eu estava aqui, e aí casei e voltei para São Bernardo. E lá eu comecei a trabalhar, depois de um tempo, numa escola de educação especial. Então, eu Entendi, trabalhava com autistas, com deficiência entendi. intelectual, né, que hoje é o transtorno do espectro do autismo, né? Na Uhum, época eram os autistas, deficiência intelectual, síndrome de Down, toda essa galera. uhum. E entrei como monitor de sala. Então não tinha formação nenhuma, eu era músico Trabalhava à e noite. trabalhava. Nessa época nem trabalhava à noite, nessa época eu era entusiasta, assim, era aquela coisa de gravar CD, Sim, de sim. investir, não ter dinheiro em troca tal. E aí comecei a trabalhar nessa escola de educação especial. E nessa escola de educação especial a gente teve contato com equipe multidisciplinar. Então, psicólogo, fono, TO. Uhum, E eu fui me apaixonando por esse trabalho, embora não pela psicologia, uhum. né, não tinha nada ainda com a psicologia. Pelo contrário, eu estava lembrando, eu tirava muito sarro dos psicólogos que iam orientar. Que eu falava, É? ah, isso é babaquice, Que isso, fica né? Esse negócio conversando, de, falando não, lá, não resolve não nada. reforçar o comportamento do autista, né? E aí, depois de um tempo, o que aconteceu? Passaram-se 3 anos, 2 anos eu trabalhando nessa escola. E aí você sabe que músico tem muita cobrança, né? De você precisar fazer alguma coisa da sua vida. Você vai Uhum. ser músico, mas você vai trabalhar com o quê? Né? Exatamente. Não é E aí, considerado um essa trabalho, pressão, eu já né? era casado, já tinha a Rebeca. Pressão, pressão, pressão. Eu falei, quer saber? Uhum. Vou prestar o Enem, porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade, né? Meu Deus. Vou fazer o Enem depois de 9 anos de Sem ter me formado, sem estudar, ter pegado no sim. caderno. E vamos ver o que vai dar. Uhum. Passei no Enem, consegui uma nota altíssima no Enem, Legal. na época. E aí chegou a época da escolha. Minha primeira escolha era direito. É É. mesmo? Meu Isso pai queria seria ser um ótimo, mas acho que advogado, você seria um né? ótimo advogado também, Pela viu? argumentação e tudo mais. E aí, na semana que eu passei, a coordenadora e a diretora me chamaram na sala. Falaram assim: ó, a gente sabe que você passou, não sei como elas descobriram. Sabe que você passou, a gente sabe que a sua opção é direito, só que a gente tem uma proposta para te fazer. Eu falei, tá bom, faz a proposta. Se você fizer direito, você vai continuar trabalhando na escola, ganhando seu salário, que era na época R$ 700, Uhum, né? E nada vai mudar pra gente. Você é um ótimo profissional, você trabalha bem. uhum. Se você escolher ou pedagogia ou psicologia, a gente já solta 2 salas de responsabilidade na sua mão. Meu salário dobrava Uau. na hora. E a faculdade estava gratuita, mas Era gratuita, então 100% estava de bolsa, mais né? Eu só tinha que escolher qual curso. aham.
Aí eu cheguei em casa, conversei com a Bruna, pedagogia não passou pela cabeça, porque eu já tinha feito 1 ano de pedagogia, Ah, você já tinha feito. já, e não gostei do Não deu certo. curso, não me adaptei. Aí a Bruna falou, Então, né, o né? seu sonho é música, Uhum. o que você fizer plus, É. vai pra psicologia. E Vai. aí eu comecei. E o primeiro ano, Karen, foi assim, aquela coisa de cair de paraquedas, sabe? Quem Cheguei na faculdade, olhei aquela sabe galera toda, falei, meu, o que que eu tô o fazendo que aqui? que eu tô fazendo aqui? E eu tocando na noite, já, né? Então eu fazia faculdade, trabalhava de dia e tocava à noite. Uau. Fiz isso 5 anos da faculdade. Aí um belo de um dia, que eu não lembro, não sei te dizer que momento foi, eu fui fisgado. Falei, não, acho que é isso aqui. Isso. Tocou seu Acho que lá pelo coração. segundo ano, né, quando eu Aham. comecei a ver análise do comportamento, eu já trabalhava com análise do comportamento, Então você já eu já tinha. sabia como funcionava na prática. Uhum. Comecei a ver a teoria, eu falei, nossa, é muito bom isso. Uhum. Que E legal. A aí isso me experiência fisgou. do dia a dia, né? Isso. Aí Confirmou. do segundo para o terceiro ano, continuei tocando. Eu fui parar de tocar depois de formado. Dia 28 agora faz 12 anos que eu parei de tocar. Nossa, Rodrigo, que loucura, assim, que era a sua vida Era, também, né? era bem louco. Porque trabalhar de dia, tocar à noite. Tadinha da Bruna, ela foi muito compreensiva com você, Foi, mas foi uma né? opção, ter parado foi uma opção por eles mesmo. Uhum. Por ela, pelas crianças. Eu saía pra tocar e eles ficavam chorando em casa. Ai, que Já, né? dó. Porque eu ficava, às vezes, 3 shows na noite, então voltava 5, 6 horas da manhã. Sim, Então era uma vida muito da cansativa. faculdade. É, mas hoje a gente vê os frutos, né? Você é um profissional, meu Deus, maravilhoso. É uma trajetória bem longa. É bem longa. Mas eu Muita tenho história. certeza que eles têm muito orgulho de você, né? Sim. E que legal escutar um pouquinho dessa Essa história. parte você não sabia, né? Não. Essa parte Não. é. Então, a psicologia ela veio dessa forma. Depois desse tempo, aí foi paixão mesmo, aí eu me joguei de cabeça. Em Aham. 2015 eu fiz. 2014 eu parei de tocar, 2015 eu fiz minha primeira pós, que era TCC. Uhum. E daí de lá pra cá vim Investindo na carreira mesmo estudando, como né? psicólogo. Me dedicando e hoje eu posso dizer que eu sou realizado por fazer aquilo que eu amo, Ai, que legal. psicologia. Que gostoso ouvir isso. Então, vamos falar sobre isso, sobre psicologia. Um tema tão importante, nem você falou, um tema muito Uhum, importante, principalmente nos dias de hoje, né? E eu fiz aqui, gente, uma colinha, porque eu quero que o nosso papo seja muito produtivo e a gente quer trazer para vocês, na verdade, informações muito relevantes. Então, eu preparei algumas perguntinhas e a gente vai abordando alguns assuntos dentro dessas perguntas. ok. Rodrigo, para o pessoal entender, porque é muito tabu ainda para algumas pessoas o que é psicologia, o que é saúde mental. Então, explica para o pessoal o que é de fato saúde mental. Tá joia. Saúde mental, ó. Aí a gente tem o primeiro problema, né? Que é o Hum. termo saúde mental. A gente tá acostumado com a saúde física. E Uhum. saúde física, hoje em dia tá mudando isso por conta das academias, da Sim, atividade física, né? Do corpo em movimento e tudo mais. sim, sim. Mas se você perguntar para qualquer pessoa sobre saúde física, o que é ausência de doença. Uhum. Você é saudável, você não tem nenhuma doença, né? Exatamente. Só que quando você vai para a saúde mental, aí cria-se um problema. Uhum. Porque a gente, primeiro, não existe doença mental no termo de doença física, tá? Quando a gente Uhum. fala de transtorno mental, é um funcionamento diferenciado, um funcionamento problemático, mas Uhum. não é uma doença, porque não tem o desfecho clínico de doença. Primeiro Entendi. ponto, nós não temos, por exemplo, para doenças mentais como depressão, ansiedade, exame de imagem. Sim. Então não tem um termo meio ruim Dá de pra fazer um falar. ultrassom e descobrir se você tá com Isso, depressão. a gente fala de patognomônico. Não existe um termo, um fator patognomônico na depressão, por exemplo. Que é, Entendi. se a pessoa tem isso aqui, ela tem depressão. Se a pessoa tem isso aqui, ela tem borderline, por exemplo. Não tem. Entendi. Então, falar de saúde mental com essa cabeça de saúde física já não cola. Não Não dá. não é correspondente, né? Isso. E aí eu falo que a saúde mental entra no que a gente trabalha, que é, para a OMS, ela fala em bem-estar, Uhum. né? É um estado de bem-estar, onde o indivíduo consiga ser produtivo, onde o indivíduo consiga ter boas relações, né? Uhum. Aí a gente tem outro problema, Muito, porque o que é ser produtivo para você? O que é ser produtivo para mim? O que é bem-estar para você e o que é bem-estar para mim? muito relativo, É muito né? relativo. A gente fala de Subjetivo. É, subjetivo. subjetivo. Então, a saúde mental, na verdade, ela vai ser uma qualidade de vida, né?
um bem-estar, mas um bem-estar individual de cada pessoa. Quem vai conseguir dizer se você tem ou não saúde mental é você mesmo, Uhum. né? Se você tem um padrão de comportamento que não produza nenhum prejuízo para você, social, emocional, nas relações, no trabalho, isso é saúde mental, tá? Então não tem essa coisa assim, a pessoa é autista, ela não tem saúde mental. Não, ela pode ser autista e ter saúde mental. Entendi. Ela pode ter esquizofrenia e E ter saúde ter. mental, Uhum. né? Ela é esquizofrênica, mas ela está tratando com medicamento, ela faz psicoterapia, ela tem qualidade de vida, ela tem a qualidade nas relações, ela trabalha. Uhum. Como que eu vou dizer que uma pessoa dessa não tem saúde mental? Nossa, é muito importante você falar isso, porque o pessoal confunde muito, né, Sim, Rodrigo? O pessoal sim. já deixa realmente, acredita que a pessoa, que nem você disse, tem autismo, ela não tem uma qualidade de vida boa, ela não tem saúde emocional, não tem Uhum. realmente saúde mental. Muito bom você esclarecer E isso aí é pra bom para as gente. pessoas entenderem o seguinte, né? É, como é importante a gente quebrar esse paradigma Sim, de doente mental, de sim, transtornado, de outros verdade. termos, né, tão Sim, grosseiros, pejorativos, né? pejorativos, porque a gente tem que analisar caso a A casa. caso. Às vezes a pessoa chega no consultório e ela não tem nenhum diagnóstico. Ela não tem nada, não tem depressão, não tem ansiedade. Só que ela tem uma perda na qualidade, por exemplo, da relação afetiva com o esposo, com a esposa, né, com o cônjuge. Uhum. Isso é um problema de saúde mental. Sim. Porque o que isso vai provocar na vida dessa pessoa, o estresse emocional, Uhum. Vai né? resultar. Que pode vir a, inclusive, abrir quadro de doença, de patologia, né? A depressão, por exemplo. Uhum. O maior preditor de depressão é estresse crônico. Então, a pessoa que ela não está feliz no trabalho, ela acorda todo dia, ela vai para o trabalho se arrastando. Nossa. Isso é um preditor ambiental Uhum. para a depressão. Se a pessoa ela já tem os fatores de herdabilidade genética, né, filogenéticos, Sim, eles se juntam e essa pessoa abre vai quadro. dar certo. Vamos aproveitar e falar disso, porque tem muita gente que tem essa a gente não muita gente não sabe, né, o que é depressão. Acho que pode ser algo, só emocional, você me desculpa porque eu sou leiga, tá bom? Então se eu Uhum, falar, você pode me corrigir, mas assim, acho que é a dúvida de muita gente. A depressão, ela é algo químico no nosso organismo, algo realmente emocional? Porque você falou que pode ser as 2 coisas, algo genético e uhum. algo ambiental. Então você pode explicar um pouquinho pra gente o que é Sim, a depressão? claro. Tá? Depressão é uma doença, tá? Uma Uhum. patologia, um transtorno É. depressivo, né? Eu falei de Só doença. aproveitar que você é um psicólogo cristão, Sim, e depressão, gente, não é espiritual. Bom, infelizmente, tem gente que acredita que a depressão vai ser curada com oração e lendo a Bíblia. Não, se você está com depressão, leia a Bíblia, ore, mas não é isso que vai te curar. Faça terapia, procure um profissional de saúde, porque exatamente. depressão é uma doença como qualquer outra doença. E o Rodrigo vai explicar isso pra gente Cada coisa no seu certinho. lugar. Isso. Espiritualidade é importantíssimo. Sim, sim. Ah, então para quem tem espiritualidade, quando a gente vai fazer tratamento de depressão, Karen, hoje em dia o padrão ouro para tratamento de depressão é uma terapia que chama ativação comportamental, tá? Uhum, Então, como funciona a ativação comportamental? Eu vou criar uma rotina para aquela pessoa, onde ela vai voltar a realizar coisas que antes eram prazerosas, que antes traziam contentamento, e a depressão fez com que ela se encolhesse. Então, ela gostava de pedalar, ela para de pedalar. Ela gostava, por exemplo, de ir na igreja. E na igreja era algo importante para ela, preenchia, gostava de uhum, orar, gostava uhum, de ir nas reuniões com os irmãos. Ela deixa de fazer isso. uhum. Ela vai se encolhendo, né? Isso é uma Sim. das características da depressão. Perda de Da vontade. vontade, né? Perda a gente Perspectiva. fala que é a perda de sinalização de reforçamento. Sinalização de que algo bom vai acontecer. Então ela pedalava, por exemplo, né? Eu jogava beach tênis. Uhum. Tá na moda beach tênis. Uhum. Jogava beach tênis e aí de repente ela fala, ai, Não acho que eu quero não quero ir. mais. Não quero ir mais. Só que o que que acontece? A gente está falando aí de dopamina, né? De um déficit aí dopaminérgico. A Uhum. dopamina, ela sinaliza reforçamento. Então a pessoa ela perde a sinalização, ela não consegue entender que aquela atividade é reforçadora. Entendi. Mas se você pega essa pessoa, né? Você pega ela e faz assim, ó, Aham. coloca ela na quadra de beach tênis com a raquete na mão, com a galera lá, ela começa a jogar, tem prazer. Porque Mesmo não é o estando. prazer Aham. intrínseco na atividade, é a sinalização de reforçamento.
né? A dopamina ela é um sinalizador de prazer. Ela não é o prazer em si. Uau! Né? Entendi. Então a dopamina, quando que a dopamina ela é mais jogada no organismo? Quando você imagina algo reforçador e não quando você está fazendo. Uau, Por isso que a droga é Rodrigo. muito complicada. Uau, Rodrigo. Meu Deus, Por isso que pode droga é muito falar, fica à complicado, porque a vontade. pessoa. Qual que é o pico dopaminérgico em alguém que usa uma substância, por exemplo? Na hora que ele vai Na hora que ele comprar. vai comprar. Uau, meu Na hora que ele Deus. sente a vontade, né? A fissura, que ele Aham. imagina aquele Por isso que prazer. todo o pessoal não perde a razão, Exato. rouba e mata, às vezes, para pegar alguma coisa para poder comprar droga. É Por isso isso que que. não existe mudança, não existe tratamento para droga sem mudança ambiental. Você tem que Entendi, tirar a pessoa daquele contexto onde a droga era iminente, onde existia uma sinalização para droga. entendi. Né? Mas vamos voltar na Vamos, depressão. Eu vamos, saí, vamos. fui, fiz a Não, viagem, não, né? fica à vontade. Então, depressão é um transtorno. Uhum, E a sua dúvida, ela é um transtorno químico, ambiental, uhum, genético, ela é hum, tudo, tá? Como a maioria dos transtornos. A gente fala uhum, de que eles são multifatoriais. Envolvem a parte genética, né? Então, uhum, a parte de neurobiologia mesmo, a formação neurobiológica, morfológica do cérebro. uhum, Envolve a parte ambiental, né? uhum. O contexto ontogenético que a gente chama. E envolve o contexto cultural. Você sabe qual que é o melhor tratamento para qualquer transtorno mental? É o remédio que seria usado para qualquer transtorno mental? Ah, Você nunca não, imaginou? É eliminar a desigualdade social. sim. Desigualdade social é um dos maiores A preditores. comparação, né, Tanto também. que os países que têm um índice menor de adoecimento mental são países onde há mais igualdade social. Então, você vê que tem a questão cultural também. Uhum, Genética. Eu não vou saber dizer porcentagem, tá? Mas uhum, existe uma heredabilidade genética de depressão. Então, se você tem um familiar que teve transtorno depressivo, você tem sim uma probabilidade de desenvolver esse transtorno. Só que aí entra a parte ambiental. sim. Por exemplo, vamos por outra coisa que tem herdabilidade genética. Uhum, Vício. Pessoa que é dependente química, por exemplo, né? sim. Se você tem um dependente químico na sua família ou uma pessoa que é dependente do álcool, existe a probabilidade de carregar esse gene ou essa morfologia, né, esse Uhum, lugar do cérebro, que é a uhum, região de recompensa ali, que uhum. tem um probleminha, você pode sim carregar isso. Só que Entendi. digamos, Karen, que o meu pai era alcoólatra. Ele não era, tá, gente? Meu pai não era alcoólatra. Coitado do Um meu pai. exemplo, Nunca vi meu pessoal. pai com um copo de bebida na boca. E aí meu pai era alcoólatra, por exemplo. E Uhum, aí quando eu nasci, ele se converteu. uhum. Quando Decidiu ele se não, mas converte, uhum. deixa de existir na minha casa oferta de álcool. Mas eu tenho a herdabilidade Tem no genética seu DNA. no meu DNA. Uhum. Só que eu não vou ativar isso porque eu nunca vou Você ter nunca contato viu. com álcool. Uhum. Então eu vou passar liso Entendi. por Mesma isso. coisa com a depressão. A mesma coisa com a depressão. Você pode ter um gene de depressão, mas se você tem um núcleo familiar bem estruturado, as necessidades infantis atendidas, de cuidado, de amor, de Afeto. afeto, né? Se você vive num contexto mínimo de atendimento das necessidades básicas, muito provavelmente você não vai desenvolver Entendi. depressão. Se você vai lá na frente trabalhar de repente e ter um problema no trabalho que vai gerar um estresse, isso a gente não tem controle. É, Mas para que a pessoa entenda, não é um único fator, é são uma série de vários. coisas, Uhum. né? E dentre esses, a desigualdade social, problemas econômicos, né? Uhum. Todos os transtornos que têm, por exemplo, alto grau de probabilidade de suicídio, eles estão ligados à classe econômica, tá? Ao contexto econômico. Então, Meu Deus. um fator de vulnerabilidade é o fator econômico, tá? Famílias de baixa renda, morando em situações de risco, né? Sim. Violência, tudo Sim. isso é preditor. Meu Então, o Deus. buraco é bem mais embaixo. Muito, A meu gente Deus. vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Certo. Essas pessoas que estão tendo contato com a tragédia que está Tragédia. acontecendo lá, têm alta probabilidade de desenvolver transtornos. Sim. 30% daquelas pessoas, estatisticamente, Karen, vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Ai, meu Isso é Deus. estatístico, tá? Então, assim, Meu Deus. se 100 mil pessoas foram afetadas, 33 mil É têm a muita probabilidade de gente. desenvolver o É uma transtorno. porcentagem muito É, alta. Quase metade. sim, A gente sabe que não foram 100.000 pessoas, isso. E isso é infelizmente. estatístico, né? Certo. Infelizmente, eu trouxe até o DSM aqui, que é o Isso.
o livro de Hum, nosso manual de estatístico, né, de transtornos sim, mentais. sim, Então isso é uma probabilidade. Por quê? Porque dentro desse número de pessoas existiam pessoas já com herdabilidade genética para alguns sim. transtornos e o fato de viver o que estão Ativou. vivendo vai ativar isso. Meu Deus, Rodrigo, meu Deus. Tá? Então a depressão respondendo, ela é multifatorial, como todos os outros transtornos. Alguns têm um fator maior de eh, neurobiológico, por exemplo, Uhum, esquizofrenia, né? é. Esquizofrenia, inclusive, é rastreável por alguns exames de imagem, né? Uhum, Algumas áreas do cérebro, morfologicamente falando, ela é afetada, sim. mas também o fator ambiental contribui para o Ó, quadro. a gente tá falando do contexto econômico, né? Acho que falta a falta de perspectiva. Você sabe, o Rodrigo, pessoal, ele foi meu psicólogo, né? E ele sabe o que eu passei no meu puerpério do meu segundo filho. E eu nunca tive depressão, mas esse puerpério, esses 15 de primeiros dias que eu tive o Pedro, eu passei por um período muito ruim. O Rodrigo me atendeu, ele sabe. E eu falava pra ele: eu sei que eu tô num momento muito feliz, mas eu não tenho perspectiva de vida, eu não tenho vontade de fazer nada, né. Então, eu acho que isso que realmente contribui muito, porque você vê, você tá num ambiente que é violento, não tem um olhar cuidadoso da parte do governo, nunca vai ter também, provavelmente, do governo para atender as nossas necessidades básicas, saúde, segurança. Então isso infelizmente eh, contribui para que esse quadro não mude, né. Sim. Então Porque a gente trabalha com distorção cognitiva, né? Resumindo, assim, você trabalha com explica a pra parte gente. cognitivo-comportamental, ela trata da distorção de interpretação que você tem diante dos problemas que você passa na vida. Então, no seu caso, o que a gente fazia? Fazia com que você interpretasse de uma forma mais Diferente. racional Uhum. o momento que você estava vivendo. Ah, Sim. Rodrigo, eu não vou lembrar e nem posso citar aqui, Não, né? Mas sim, vou falar sim. assim: ah, Rodrigo, eu não vejo como criar dois filhos. Não era isso, Uhum. tá, gente? Mas só para Não, tá. exemplificar. E aí você questiona a pessoa, mas por que você não vê? Né? Não existem dados evidenciais Uhum. ao seu redor que comprovam que é possível, Uhum. né? Seu marido tem um trabalho, vocês já criaram um, foi difícil, mas Uhum. você vai fazendo o que a gente chama de questionamento socrático para Uhum. fazer a pessoa refletir com mais racionalidade em cima Sim, daquilo. sim, Então, sim. é nossa base de trabalho. Mas o que fazer quando realmente não existe distorção? Porque você está lidando com uma pessoa que perdeu tudo, às vezes perdeu até um familiar, né? Perdeu o trabalho que ela tinha, perdeu a casa, ela perdeu Nossa, tudo. Então ela meu chega pro Deus. psicólogo e fala assim: eu perdi tudo. Não é uma distorção, Uhum. né? Não Você tem sua tenho. vida, Uhum. você tem realmente chance de reconstruir, mas eu não consigo minimizar a perda que essa pessoa teve. Então a gente vai, é um trabalho muito mais difícil de fazer, porque não é uma pessoa que, por exemplo, terminou um relacionamento e chega no consultório e fala: "Nossa, acabou minha vida". Aí você fala: "Peraí, né? Guardadas as devidas proporções, É, né. peraí, vamos lá. Vamos lá, não Acabou um é bem relacionamento, você tá assim. sofrendo, eu entendo o seu Aham. sofrimento, mas Uhum. vamos refletir a respeito Sim. desse pressuposto, né? Se Uhum. eu acabou meu relacionamento, a minha vida acabou. Não, peraí, Vamos lá, vamos vamos conversar. conversar. Entendi. Agora, no caso de uma pessoa que passou por uma tragédia, luto, atender luto é muito difícil, Sim. né? Então, tudo isso a gente fica com uma bandeirinha amarela levantada porque vai vir muito. Eu falava hoje, eu tive Eu vi que você postou alguma coisa sobre isso hoje também, ou ontem, sobre sobre os como ajudar, isso, como ajudar como ajudar o os pessoal do Rio Grande gaúchos, do Sul. né. É, Isso. é até um tema que a gente provavelmente hoje não vai dar tempo de falar, mas Uhum. sobre a desinformação que corre, né, quando acontece esse tipo de coisa. Sim. Porque o brasileiro, principalmente, cara, ele gosta de ajudar, Uhum. né? Ele se sente, Coopera bastante. sim, é um povo que tem empatia. Uhum. E nessa necessidade de ajudar, às vezes, Extrapola. extrapola, né? Se coloca num lugar que às vezes você vai prejudicar e não ajudar. É Entendi. igual quando tem a campanha do Setembro Amarelo. Eu falei isso, inclusive, numa palestra que eu dei aqui, acho que você Uhum. estava. Que a pessoa fala, estou à disposição, me chame para conversarmos. Não faça isso. Você não tem estrutura, Estrutura. Estrutura né? emocional. Para a pessoa entrar no seu inbox, lá, no seu DM, e falar assim, eu tô querendo me matar. Estou pensando, tô com a corda aqui pronta. O que você Uhum. vai fazer? Manda uma foto às vezes do
Olha aqui, já fiz, já Então, comecei. não se coloque, né, À à disposição. disposição. Agora, existe uma discussão do Conselho de Psicologia, porque o nosso atendimento à urgência e emergência, Isso, eu vi você falando sobre isso. ele tem Pode uma falar. resolução do Conselho Uhum. que tem que ser feito presencialmente, não é para ser feito Isso, online. online. E aí surgiu uma resolução da época da pandemia que eles estão tentando encaixar, mas, sinceramente, Você eu não acho que não, aconselha. eu não aconselho. Eu acho que isso deveria ser feito lá, Com o presencial. pessoal mesmo. Para entender também o contexto, né, Rodrigo? A gente imagina o que está acontecendo lá, Uhum. né? Por exemplo, você, como psicólogo, você imagina, a gente vê o que está acontecendo, mas estar lá é diferente, né? Sente o peso também da Isso, até circunstância. para você conhecer a realidade que aquela pessoa está Exatamente. enfrentando. Isso, porque é uma coisa a gente pensar, poxa, perdeu tudo. Aí a gente vê que eles perderam realmente, Exatamente. né? Estão morando em abrigo e não tem uma data para que eles saiam de lá. Eles não sabem para onde vão, não tem olha, gente, a partir do mês que vem vocês vão voltar para suas casas, não tem isso. Então é realmente, eu também achei super interessante falar que o atendimento deveria ser presencial, porque eu levei isso em consideração também. Eu falei, realmente, o pessoal vai sentir o peso do que está acontecendo lá, é diferente de ser online e tudo Sim, mais. é uma forma também de controlar melhor Sim. isso, né? Uhum. Você juntar um grupo de pessoas, Uhum. ter um lugar adequado, Uhum. né? Ter cadastro certinho, porque Sim. o online, ele é muito válido, eu atendo Sim, online, sim, sim, sim. mas ele de certa forma é muito solto, né? Sim. Para uma Uhum. questão dessa eu falo, Sim, sim. para você monitorar. Então, É é verdade. uma opinião pessoal, Sim, tá? mas Não é muito é, válida. até porque o conselho não Se deu um manifestou ainda. parecer definitivo, Uhum. mas é isso. Tá bom, vamos para a próxima pergunta. Espero que vocês estejam gostando e aprendendo. Porque o objetivo do carisma, Rodrigo, é inspirar, ensinar e alegrar as pessoas, né? Então, que a gente traga muita informação para você, para ajudar no seu dia a dia, na sua vida. Rodrigo, para você, qual é o maior inimigo da saúde mental hoje em dia? Maior inimigo. Olha, são vários. É? O que eu considero que hoje a gente está vivendo isso do consultório, tá? Da minha Uhum. experiência Sim, diária. sim. Eu vejo que hoje as redes sociais têm Hum. proporcionado para as pessoas parâmetros de comparação, tá? Qual? Então a gente está falando o seguinte: autoimagem, por exemplo, é autoconceito. Uhum. Baseado no que você vive, naquilo que você teve de histórico contextual, você vai formar em você esquemas, crenças. Uhum. Cada abordagem vai ter um nome, Uhum. tá? Eu vou falar de regras. Tá bom. A gente cria regras dentro de nós, Uhum. a respeito de nós, do Isso. mundo, Aham. né? E do futuro, dos outros, das pessoas. Sim. O que acontece? Quando eu tenho regras, e essas regras elas são só minhas, e elas não encontram em outros lugares um motivo de existência, por exemplo, Uhum. né, já vai ser difícil eu lidar com essas regras. Agora, Sim. quando eu tenho regras de ordem de autoimagem, por exemplo, os adolescentes, né, Uhum. autoimagem, de autoconceito, de eficácia, e eu tenho parâmetros irreais, porque é isso que a rede social faz, É. né? A rede social ela te apresenta parâmetros irreais de vida. Sim. E uma vez eu gravei um vídeo, não sei se você viu, eu falei assim: eu queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade que eu tenho de Saber conhecer o o bastidor. mais profundo de cada pessoa. De atender blogueiro, de atender milionário, de atender gente que você fala, não, pessoa tem a vida perfeita. Uhum. E a pessoa chega se arrastando, chorando no Meu consultório, Deus, né? Rodrigo. Só que o que a gente vai vender no Instagram? O que essas pessoas vão vender no A Instagram? parte Você acha que boa. as pessoas vão entrar no Instagram e falar das misérias, das tristezas, dos problemas? Não. Não. E aí ela vai apresentar uma vida que outras pessoas que já estão numa situação, digamos assim, social econômica, bem abaixo, olha para aquilo e fala: "Não, Nunca vou sair daqui da onde eu o tô, que é minha né? O vida que que é perto minha disso?", vida? né, o Nossa. que é. E aí essa comparação, como eu disse, não é o maior problema, mas eu Sim. falo que hoje, É um grande problema, por que que eu né? considero que é um dos maiores problemas, Karen? Porque está afetando pessoas que ainda estão com a neuroplasticidade Não em estou evolução, formada ainda, né? que é o adolescente, né? Entendi. Adolescente e criança. Então essas pessoas não têm o que a gente tem. Eu, você, Uhum. Wesley, o Beno, né? A gente consegue olhar uma coisa e ter um senso crítico. Por quê? Nós temos uma região do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal.
O córtex pré-frontal é o responsável pela tomada de decisão consciente, controle de impulsos, atenção e concentração, memória. Toda essa parte executiva tá aqui. É a parte que menos é evoluída no adolescente, na criança. Nossa, Então a criança ela é impulsiva, o adolescente também. O filtro do adolescente é muito diferente do nosso. não tem filtro, né? Alguns não têm, né? Alguns não têm filtro nenhum. Atenção, memória. Então é uma bomba. Acesso a álcool, acesso a drogas para o adolescente é uma bomba. Né? Então, e a rede social, além disso, agora vamos para outro lado. Dopamina. Nada é mais poderoso, Karen, do que uma curtida numa foto que eu coloquei. Dopamina, falando assim, de uma questão dopaminérgica. Sinalização que Isso é recebe, nosso. né? Por Aham, exemplo, você gravou uma story, sim, agora há pouco do sim, podcast. sim. Você vai ver lá pessoas comentando, isso vai te dar um prazer. Hum? Você fala, nossa, o pessoal tá curtindo. Nossa, que legal. Que legal. Aí o vídeo atingiu não sei quantas mil postagens, você fala, uau, Uau, que né? feliz. Olha a descarga dopaminérgica que isso tem. Uhum. Só que você consegue filtrar isso aqui, colocar aqui e fazer seus afazeres e trabalhar, fazer suas coisas. O adolescente, a descarga dopaminérgica que existe é muito alta. A competição, né? Uhum. Por exemplo, de estudar, de fazer os afazeres com a descarga dopaminar é Não desleal. tem como É comparar, não desleal. tem como. E aí o adolescente começa a trocar as coisas que são que a oferta de reforçamento é adiada Uhum. pela oferta imediata de alta magnitude, que é a Sim. rede social, que é a curtida, que é um comentário, que é Uma um conversa no flerte ali direct com a ali. menininha, com o menininho. E aí isso vai provocando também danos na vida social do adolescente, na rotina do adolescente. Meu Deus. E às vezes até do adulto, né? Depende da Sim, idade, tem adultos que se perdem nisso aqui. sim, sim. Bom, eu já passei por isso. Teve uma época que comecei a me sentir muito triste. E eu falei, mas o que tá acontecendo, né? Eu tenho um trabalho bom, tenho uma família maravilhosa. Ai, quer saber? Vou dar uma pausa nas redes sociais. Vou desinstalar o Instagram. Não vou nem apagar o perfil, vou só desinstalar do meu celular. Trigo era outra pessoa, sabe? Eu me senti melhor, parei, porque a gente se compara. Isso porque eu tenho um filtro de quem eu sigo. Não sigo pessoas que têm uma realidade muito diferente da minha. Então, se a pessoa tem, assim, sei lá, tem gente que eu prefiro não seguir, pessoas famosas que eu não sigo, por exemplo. Gente muito famosa, eu não sigo, porque a realidade deles é muito diferente da minha. Então, vai gerar uma comparação uma hora ou outra. Então, eu já fiz isso várias vezes, de desinstalar o Instagram, porque é o que eu mais uso, né? Facebook eu nem entro direito. Mas Instagram, e quando eu desinstalo, eu fico um tempo sem, as coisas vão se encaixando novamente, porque a gente baixa, é aquele senso de comparação. E aí eu lembro que o Rodrigo uma vez me falou, Karen, você não pode se comparar. Posso falar isso, né, Rodrigo? Pode? Você não pode se comparar com as outras. A gente não pode. O ser humano não pode se comparar com as outras pessoas. Tem que comparar consigo mesmo, né? O que que você fez, como você era há um tempo atrás, como você está hoje. Essa comparação você tem que fazer. Sim. Isso sim é importante. Agora, com os outros, por quê? Porque a gente não sabe o que acontece na casa das pessoas de fato, né? A gente não sabe Trajetória a da pessoa, trajetória da né? pessoa e a gente não sabe se aquilo lá também é um teatro, né? Muita gente é teatro, né, Rodrigo? Uhum. Então a gente Mas um não teatro que pode. é rentável, Claro. entende? Não é Uhum. um teatro que eu falo assim, não é uma maldade na pessoa. Sim, Isso é sim. rentável. As pessoas, É. o que a maioria das pessoas não entende é que o Instagram é um comércio. Sim, verdade. É uma grande avenida, É. né, comercial, Uhum. onde todo mundo quer ter a sua vitrine no melhor ponto. Exatamente. Então as pessoas elas Verdade. vão fazer de tudo para ter a vitrine, até mentir, Uhum. né? Até criar uma vida que não existe. Sim. E o pior de tudo, sabe o que que é? A gente fica sabendo disso, né? Porque você segue uma pessoa que a vida era maravilhosa no Instagram, infelizmente, e é infelizmente É, porque é uma família. infelizmente, Você sim. vê que teve uma traição, que aconteceu uma. Você é pego de surpresa, falando, não, mas Mas como assim? como? Ontem tava postando juras de amor, Nossa, é complicado. né? Isso é muito Então complicado, isso é problemático, né? né? Então você considera, então, que realmente as redes sociais Eu acho que as redes sociais deveriam ser usadas, longe de mim falar de
controle dessas coisas, pelo amor Hã. de Deus, né, não é o caso, Não vamos entrar mas nessa eu falo do pauta. autocontrole, Sim, né, do autocontrole. As pessoas deveriam ter esse o o discernimento, seu né. celular, né, ele dá para você um Quantidade de horas que você fica isso, um no relatório um relatório. semanal de quanto você usou de Uhum. cada aplicativo. Aplicativo. Então você vê lá que você usou muito do Instagram, você fala: "Olha, eu preciso diminuir isso, porque isso tá me tornando improdutivo". Uhum. A gente não percebe, mas nos torna É improdutivos. E não é verdade. improdutivo para o trabalho, tá? "Ah, eu preciso trabalhar", não. Improdutivo na sua vida social, Sim. né, no seu relacionamento, tudo isso. Tem que ter um cuidado com isso. E sobre o que você falou de parâmetro, né, não Uhum. só parâmetro para si, tá? Parâmetro para seu relacionamento, para Sim, sua vida econômica, é né, verdade. para sua carreira. Uhum. Você olha para uma pessoa, você fala: "Nossa, aquela pessoa chegou ali", você não sabe o caminho que aquela pessoa percorreu. É verdade. Hoje em dia também é algo que é uma pauta muito quente, né, que é a maternidade, a questão de comparar a maternidade. Porque a gente olha, às vezes, tanta coisa, tanta informação, e a gente fala: "Ai, meu Deus, quem que vai ser a minha referência? Quem que eu vou seguir?". Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa ela tá colocando ali uma vida que não é verdadeira, mesmo com a criação de filhos. A gente viu esses dias, não sei se você vai saber, uma mulher que ela foi presa, ela era mãe de 8 filhos, e lá dos Estados Unidos, tá. E os filhos mais velhos denunciaram que na verdade, acho que são 12 filhos. Os filhos denunciaram porque ela maltratava demais os filhos, mas na verdade, nas redes sociais era totalmente diferente. Uhum. Ela tinha alunas, uma comunidade de alunas, ela vendia cursos, mas a realidade das crianças era um filho foi encontrado amarrado, acho que estava quase 3 dias sem comer. E é uma pessoa que provavelmente vendia cursos de como ser Vendia uma boa curso de como ser mãe, uma boa mãe. né. É, meu filho, Essa é e verdade. essa é a realidade, a gente não precisa ir É. muito longe, Não. né. A gente vê pessoas hoje que vendem cursos, tem até aquele Ah. meme, né, vende curso de como ser um milionário e Milionário. sai de Celta, né. Não que andar de Celta é ruim, pelo amor de Deus, É, mas a gente fala assim: "Como que você vai ensinar alguém a ser um milionário, né, se é você não é um verdade, é milionário?", verdade. né. Mas tem uma pessoa que ficou famosa e milionária E ficou fazendo milionário, isso, hein. não vamos falar não. Não vou falar nome não. Tem Tadinho, vários na tem verdade, né. vários, é esse aí que a gente tá falando, não sei se você tá cara, eu estava falando para o Wesley, como que a vida dá uma viravolta Isso, eu rapidinho. sei de quem que Você é. tá Eu tenho o mesmo sentimento. você tem? Tenho. Semana retrasada, vamos colocar assim, o mês passado o cara estava sendo malhado na internet, virou meme, E hoje é e protagonista, hoje é né. protagonista, então fica a dica, hein, não E outra fique coisa, pessoal, agora eu vou falar pra câmera, a primeira coisa. fala, fala. Se você não tá ajudando, não fale de quem tá. Ah, por favor. Ah, que tá fazendo por interesse, tá fazendo pra aparecer. E aí eu vou falar outra coisa, outra bomba, vou jogar bomba e não vou apagar o incêndio. É isso aí, Todos Rodrigo. nós fazemos as coisas por interesse, O Wesley todos fala nós. isso. O Wesley tá aqui, ele fala Se não é isso. o interesse de aparecer, sabe qual que é vou falar pra todos aqui, acho que ninguém Pode, tem esse pode estu isso, nem no estúdio as pessoas têm esse dado. hã. Você sabia que o altruísmo Isso que eu ia falar pra você, altruísmo não é altruísmo de é verdade, né. uma das maiores um dos comportamentos Mas mais é dopaminérgicos que uau, existe. Então quando Rodrigo, você faz o bem pra alguém, a pessoa que é mais beneficiada sou eu quimicamente nisso é mesmo. você. É, o É Wesley quase que fala uma isso. droga, É, o Wesley ajudar fala as isso. pessoas. Eu vou Isso, desmerecer quem ajuda? claro que Não, de não. forma alguma. Nossa, se eu Você tô está recebendo ajudando. ajuda a pessoa estava falando, né: "Gente, você vai se preocupar, o pessoal lá do Rio Grande do Sul que tá recebendo ajuda, você acha que eles vão saber se o pessoal tá Não. fazendo por Esse aqui interesse?". veio do governo Lula, "Ah, esse não aqui veio do Pablo quero, Marçal, não não quero, quero, gente. não, não, É, a não gente tem fala como". que no meio de uma tragédia dessa você vai conhecer realmente o que as pessoas têm dentro do coração, né. Uhum, Porque eu não tô nem querendo saber. Primeiro que eu não tô assistindo nada aqui do Rio Grande do Sul, uhum, né. uhum. Fiz minhas contribuições, Sim, faço minhas sim. orações, mas não Mas tá se tô me poupando, né, poupando. emocionalmente. Mas tem gente que tá pesquisando quem tá doando mais, o Ah, valor que não, tal pessoa doou. Gente, gente, vai lavar uma é. louça, vai Vai arrumar a fazer uma casinha, doação, fazer doa uma uma meia, doação. né, esfriou no Rio Grande do Sul. Você não consegue doar, doa uma É, meia que seja, é né, põe no verdade. correio, eles vão levar a sua doação. E deixa quem É. tá doando, se é porque tá, querendo aparecer, se é que lá na frente vai querer alguma coisa, que ele ajude essas pessoas. Lá na frente, a gente vê o que que É faz, verdade. né. Rodrigo, agora eu acho que sim, essa resposta eu acho que já a minha resposta é sim, mas você acha que todo mundo precisa de terapia? Pra mim todo ser humano tinha que fazer terapia, todo ser humano. Sua resposta é?
Sim, Sim? eu acho. Pessoal do estúdio. Vocês acham? Sim? Sim. É. É, Rodolfo, Beno e todo Wesley, mundo sim. sim. E agora eu vou falar, vou contradizer. Você Fez? fez 2 anos? E Ai, eu vou falar pra vocês que não. sério? Não. O Wesley nunca fez terapia, ele precisa, viu? Mas Então, não. sério? Ai, Vou contradizer todos os meus desculpa, colegas, Rodrigo, te né? cortei. Wesley. Ó, Tadinho. por que não? Tá? Vamos lá. Nossa, Rodrigo, eu achava que todo mundo... De verdade, vamos lá, explica Então pra vou explicar gente. pra vocês. Eu já tive Uma essa água. opinião. Já tive essa É, opinião, que todo mundo precisa. Mas vamos partir do princípio que terapia é uma prestação de serviço, certo. tá? Uhum, Segundo ponto, é uma prestação de serviço que não é barata. Você vai sim. investir, além do dinheiro, seu tempo, Uhum, né? Então você vai estar uma vez por semana reservando uma hora do seu dia para estar indo no consultório, para estar levando uma demanda. uhum, E o mais importante, o terceiro, a terapia bem feita, ela tem um foco, tá? E o foco geralmente é uma demanda específica que é trazida pelo paciente. uhum, Aquela história de achar que o terapeuta é um lugar que eu vou para me sentir bem, para de repente tratar um tema ligado a trivialidades. uhum. A pessoa ela pode fazer isso, Karen? Pode. Pode. Você tem dinheiro para fazer isso, você tem tempo para fazer Tempo. isso. Vai te trazer uma qualidade? Uma boa terapia vai, Uhum, de qualquer forma. Mas precisar é uma palavra que eu tenho que ter muito cuidado para usar. Quando eu falo que entendi. todo mundo precisa, eu estou tornando a terapia um serviço essencial, que Entendi. ninguém pode deixar de fazer. E aí eu coloco as pessoas num lugar muito difícil. Entendi. Porque pensa, é um serviço pago. Certo. Tem no SUS? Tem, mas a oferta é muito baixa, Uhum, infelizmente. Né? Tem as universidades e tudo mais. uhum. Mas a oferta é muito baixa ainda. Então eu coloco as pessoas num lugar eu tô criando um problema de saúde mental para as pessoas, dizendo que elas têm que fazer algo que elas não têm acesso. Entendi. Né? Uhum. Então, pô, todo mundo precisa de terapia. Mas o que eu faço? Eu não posso pagar. Vai no SUS. Ah, mas o SUS tem uma fila de 3 meses. Meu A- Deus. O que eu oriento? Quem precisa de terapia? Quem está vivendo um problema que está tirando qualidade de vida, está trazendo desprazer, seja nas relações, no trabalho, algo que está realmente prejudicando a vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa de terapia. Né? Ah, Rodrigo, mas e autoconhecimento? Autoconhecimento é uma demanda. Só que essa demanda ela parte de uma inadequação. Se você está procurando autoconhecimento, é porque você viveu alguma coisa onde esse autoconhecimento faltou. Aham. Então já é uma demanda. Ah, eu no meu trabalho eu descobri que um problema que foi gerado ali foi porque eu não me conheço bem, eu de Certo. repente tive uma dificuldade em controlar meus impulsos, já é uma demanda, já é um motivo. Falando sobre isso, então, por exemplo, se a pessoa ela quer desenvolver as habilidades sociais, Uhum. então ela pode buscar Pode, terapia pode. para desenvolver. Fala um pouquinho das habilidades sociais, Só Rodrigo. corrigindo para não ficar, de repente fazer um corte, né? E aí É, fica tá, falando que não, eu pode não, me corrigir, né? pode falar. Não, a minha Ah, fala. tá, tá. Todos podem ter Sim, sim, não, terapia. a gente entendeu. Ah, você pode. Não é falando assim, não procure terapia. Sim, sim. Você pode. Mas se isso vai ser pesado para você financeiramente, tempo, Uhum, escolha bem se você precisa, é. né? Você vai gastar um dinheiro ali que tem que ser uma prestação de serviço. Ninguém vai no dentista pagar lá Pra um ficar lá, valor né. porque, eu quero só, não tem nada aqui, Uhum, tá limpo, fiz limpeza mês uhum, passado, mas eu quero só sentar aí na sua cadeira uhum, para você dar uma olhada e te uhum. pagar. Ninguém faz isso, Não. né? Então as pessoas elas têm que ter essa noção que tem que ter um porquê de existir, Sim, né? sim, A procura pela terapia. sim, sim, sim. Tá? E aí você falou de habilidades sociais. É, Habilidades sociais é a joia da coroa, né? é, Eu amo trabalhar com habilidades sim, sociais, sim, sim. porque o que que acontece, Karen? Quando eu trabalhava com autismo, lá atrás, Uhum. meu foco era habilidade social. Quanto tempo você trabalhou com autismo Eu mesmo? trabalhei por 10 Uau, anos. muito tempo. 10, deixa eu fazer os cálculos aqui. 11 Então anos. você tem bastante experiência para contar pra Tenho, gente, pra falar tenho. pra gente. Fala Então, então. quando eu trabalhava com autista, por exemplo, qual que era o foco do meu trabalho? Eu trabalhava com habilidades específicas de sociabilidade. Uhum. Então, você pega um autista. O autista ele tem comprometimento, o transtorno do espectro do autismo, ele tem comprometimento de linguagem,
da parte cognitiva e da parte Uhum. de socialização, né? Certo. Comportamento em si. Uhum. Pra gente tudo é comportamento, mas Sim, sim. dividindo dessa parte. Eu sempre trabalhei com a parte de sociabilidade. Entendi. Então, eu nunca trabalhei com linguagem, Entendi. né? Eu trabalhava mais com a parte de habilidades sociais, que é o que ele perde ali por não ter um repertório. Então, por exemplo, eh, levar uma criança autista com transtorno do espectro do autismo para comer. Tem crianças que os pais evitavam sair, por exemplo, Uhum. porque levar a criança num restaurante era impossível. E aí aquela equipe, que eu trabalhava com equipe, cada um desenvolvia um trabalho, o que que eu fazia? Eu ia nos restaurantes com essa criança. Então eu fazia o papel do pai, eu desenvolvia um trabalho, eu planejava todo um circuito com ele, eu tinha palavras de comando, eu tinha toda a parte da análise do comportamento aplicada. Fazer a análise funcional de cada comportamento, entender por que que Uau, aquele comportamento acontece e intervir naquele comportamento em loco, né? entendi. Então, ao contrário da clínica, a gente intervém onde o comportamento Na acontece, prática mesmo, na né. prática. E aí eu Uau. ia, discriminava aquele comportamento com a criança, Sim, junto comigo ali, depois eu levava os pais. E entendi, aí generalizava aquilo com os pais. Olha, a palavra de comando é esse, não faz isso, leva uhum, ele desse lado. entendi. E aí a criança ia se Muitos desenvolvendo. estímulos, né, muita gente. Isso. Nossa, Rodrigo, que legal. Desenvolver um senso de empatia, desenvolver, né, toda a parte de comunicação em si. E Uhum, habilidades sociais, depois eu vim trabalhar com os neurotípicos, né? Inclusive uhum, fiz o trabalho lá no escritório paulista. eh, que é trabalhar com competências, né? Habilidades sociais a gente fala que uhum. são ferramentas Isso. do cotidiano, né? Para que você consiga conviver e viver e socializar com as pessoas Harmoniosamente, né. harmoniosamente, de forma efetiva. Então, trabalhar com comportamento de comunicação assertiva, né? Deixar de ser agressivo ou então deixar de ser passivo. Uhum. Desenvolver um senso de empatia, Ai, né? e como é difícil, Trabalhar com a né. empatia também é uma habilidade social. Quando a gente traz tudo isso, né, que antes fica parecendo que é uma entidade que as pessoas têm, ah, eu não sou empático, né, ou fulano de tal não tem empatia nenhuma. Parece que isso é um conteúdo que a pessoa nasceu com aquilo e vai morrer assim. Pronto. Quando a gente traz para o lado da habilidade, o que que eu falo? A pessoa ela entende que isso pode ser adquirido, pode ser melhorado e pode ser perpetuado. Então, você treinando as suas habilidades sociais, você pode passar nessa pessoa com mais empatia, mais olhar para o outro, né? E aí a gente trabalha em consultório com as nossas estratégias, né? Se é um comportamento de comunicação, por exemplo, a gente faz uma anamnese desses comportamentos, vê se a pessoa ela tem um perfil mais agressivo ou de repente tem um perfil mais passivo. Então, trabalhar com habilidades sociais é algo muito gostoso. Ai, Eu que legal. adoro. Ai, foi muito bom. A gente teve um episódio uma vez lá no escritório, eu trabalhei no escritório paulista, e um beijo pro pessoal do escritório paulista, Beijo, saudade amo deles. vocês. E o Rodrigo, né, eu tinha acabado de sair de uma conversa, né, com o meu time na época, e eu me saí super bem na época, na hora lá da palestra, Rodrigo. Não, Rodrigo, entendi tudo. Gostei, obrigada, escuta ativa, comunicação assertiva. Aí eu estava grávida já, então tem que levar em consideração isso. E eu desci, né, da Os hormônios sala, os estavam. hormônios estavam à flor da pele. A primeira pessoa que atravessou meu caminho, eu despejei um monte de coisa. O pessoal falou: "Mas você não estava numa palestra sobre habilidade social?" Falei: "Ai, gente, que situação, foram os hormônios". Porque é muito difícil escutar, entender, a gente faz mais praticar, exercer aquilo que a gente aprendeu é muito difícil. Mas, eu não esqueço, muitas vezes eu tô escutando alguma pessoa falar: "Não, eu não preciso falar nada", a pessoa tá desabafando comigo, eu falo: "Não preciso falar nada", escuta ativa. Então demonstra que você realmente está escutando aquilo que a pessoa está falando, se preocupando com o que ela está falando, mas a gente não precisa nem responder, só escutar, a pessoa já vai se sentir melhor, né. E a comunicação assertiva, até no relacionamento também, isso faz muita diferença, né, Rodrigo? Fez, velho. Fez, Wesley? Então, tá bom, ó. Que Que bom. legal, que legal. Feedback É. imediato. A gente tá com o Wesley, o Beno, o Rodolfo aqui Isso. no estúdio com a gente. Aliás, elogiar o estúdio, né?
Nossa, Maravilhoso. Tudo aqui Bueno, de muito muita obrigada, qualidade. viu. Eu Sou fiquei de Nova TV. impressionado, É, fiquei impressionado. que legal. Ô Rodrigo, deixa eu só tirar uma dúvida, e aí você me perdoa, porque eu não quero ser ofensiva na minha pergunta, Hum, mas é que realmente eu estava até conversando com o Wesley sobre isso. Eh, Quer tomar água? pode tomar. O espectro autista, a pessoa, né, ela vive nesse contexto, ela pode deixar não é deixar de ser autista, mas deixar de ter viver no espectro. Esses dias eu escutei uma pessoa falar sobre isso, uma mãe de um autista. Ela falou assim: "Ah, ele não está mais no espectro". Hum, Isso pode acontecer, sabe por quê? hum, Eles moravam numa cidade grande, hum. né, e aí eles foram para o interior e ela estava explicando por que que ela foi para o interior, que aquilo realmente fez muita diferença na vida do filho dela, que ele não estava mais no espectro. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei: "Então espera aí", né, a gente sabe que o autismo não é uma doença, mas você pode me explicar isso? Vamos lá, polêmico, É né? polêmico? Porque assim, a gente nunca deixa invalida a fala de uma mãe, Sim, né? sim, sim. Ela sabe o contexto. Agora, para a ciência, não, tá? Para a ciência, quem é autista, É ele vai ser autista. autista. O que não significa uma evolução e esse autismo passe imperceptível, tá? Então, Entendi. assim, a gente tem que entender que por que que chama espectro? Imagina um espectro de cores. Uhum. Lembra do PowerPoint antigamente? Sim, Você sim, ia sim. escolher a cor, aparecia aquele, tipo um arco-íris, Aham. que você tinha que mover o cursor Sim, 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 sim. pequenininho para alcançar a cor, você tirava um Sim, pouquinho já, isso é um espectro, entendi. né. Então significa que nós vamos ter uma população tão heterogênea de comportamentos, de hábitos, de socialização, que a gente não vai conseguir determinar, né, se a pessoa sai por exemplo, saiu por quê? Porque ela se tornou mais comunicativa? Mas o objetivo da terapia é esse, É esse. né, Uhum. que ela se torne mais efetiva na Social, né. comunicação, mais social. O grande problema é que assim, Karen, quem tá dentro de um grau de autismo muito elevado, eu vou até pedir desculpa para as pessoas que são da área, né, meu irmão, Uhum. por exemplo, meu irmão, ele trabalha só com essa área, né, Ah, que ele é legal. psicólogo, ele tem uma clínica Ai, e que trabalha só legal. com a parte de autismo e desenvolvimento atípico, eu Uau, acho, né, transtornos do neurodesenvolvimento. Então entendi. me perdoe, porque eu não tô na área faz um Uhum. bom tempo. Mas quando a gente fala de graus, Uhum. por exemplo, uma criança que ela é não verbal, Certo, tá, é um autista não verbal, certo. fica muito mais fácil você verificar se aquela pessoa ela tá ainda no espectro ou não, Ou porque ela não. não vai ser verbal. Uhum. Agora uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade de relacionamento, tem uma intolerância ao não, a isso é trabalhado em terapia. Então, Entendi. uma boa terapia vai fazer com que essa pessoa ela tenha um Mude. prognóstico Uhum. absurdamente bom. Certo, E aí a entendi. a mãe pode olhar e falar assim: "Meu filho saiu do espectro". E Então isso eu tô não falando, existe, né. cientificamente, Existe? não, mas eu não invalido a fala da Não, mãe, eu né, porque entendi. para ela, às vezes, a gente não sabe qual o contexto que ela tem em cima Sim, daquilo. sim, E sim, para ela falar sim. assim: "Meu filho saiu do espectro", por quê? Porque ele era assim, 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 E ele e não tem agora mais não é esses mais, comportamentos. né. Entendi, Mas que ela Rodrigo. continue com a terapia, para Sim, que isso não tenha uma regressão, certo. né, porque Mas a minha dúvida era se realmente, cientificamente, existia essa possibilidade de sair do espectro, não. Primeiro que entendeu? a gente não fala em cura por não ser doença. Sim, sim. Né. Segundo que existe sim, evolução positiva no quadro, Uhum, se a pessoa faz terapia, toma as medicações, né, corrige o ambiente, né, uhum. ali faz um manejo de contingências adequado, tem uma evolução muito boa sim, tá. É possível. Ai, que legal, Não é o que bicho de 7 cabeças. que legal. Rodrigo, uma dica pra gente, para o pessoal de casa. O que a pessoa deve procurar num psicólogo? As características principais que diferenciam um psicólogo bom do psicólogo ruim. Tá, Tem como você falar isso pra gente? tem. E isso talvez seja a parte mais importante até agora de ser falada, né, e mais Ah, polêmica. sim, sim. Por quê? Hoje, Karen, se você for atrás de um psicólogo, você vai encontrar diversos perfis, Uhum. né? Diversas abordagens. A minha abordagem é uma abordagem que a gente fala hoje PBE, né? Prática baseada em evidências. Certo. Então, é uma prática que é focada no que há de mais eficaz, Uhum.
de mais comprovado cientificamente que funciona. Então, nós trabalhamos com protocolo. Isso é o que eu indico, tá? O Entendi. que eu faço e o que eu indico. Agora, falando de profissional, que é a pergunta que você falou. Certo. Primeiramente, o que é essencial em um terapeuta? É empatia, né? Uma pessoa que tenha uma escuta que não julgue, que não, né, que não eh, massacre mais o paciente, porque o paciente já vem, né? E eu tô falando isso, pode falar, parecer, não, mas todo psicólogo é assim. A gente escuta tanta coisa, Meu né? Deus. No consultório, falas de psicólogo que fazem um juízo de valor em cima do que o paciente traz. Uhum, uhum. Né? Então, se você percebe que o psicólogo te invalida, foge da primeira Foge. consulta. Eu Tá? já ouvi várias vezes a gente bom, eu tenho pra mim que o psicólogo ele não pode dar opinião, Não. não pode dar Eu, inclusive, opinião. falava isso sempre, Sim, né? o Nas, Rodrigo nas... falava isso: "O seu psicólogo ele não pode dar opinião. Olha, eu acho que você tem que fazer isso". Não, não pode. Se seu psicólogo falou isso, foge dele, porque ele não provavelmente não tá estudando o suficiente, não é um bom psicólogo. E eu É tenho porque é mais fácil da opinião, né? claro. Então, ao invés de eu fazer uma intervenção, né? Por exemplo, questionamento socrático. Você fala alguma coisa pra mim e eu identifico que isso é furada. Fala assim, eu quero separar do Wesley. Eu já pensei aqui, falei, meu, que furada total, né? Pô, vai fazer uma cagada. Vai dar ruim, cara, e vai dar ruim. Mas eu não posso te dizer isso. Aí eu acho que você Eu tem sim. identifiquei. Por Uhum, quê? Porque eu te conheço, você tá no consultório toda semana. uhum. Falo, tem coisa aí. Tem alguma coisa errada aí. Aí eu tenho que ter uma competência terapêutica de fazer o questionamento socrático a fim de levar você Uhum, a entender como isso é uma furada. Ou uhum. não. Porque aí pode ser que o meu pensamento seja errado. Então eu vou perguntar, Karen, mas o que que aconteceu de tão intenso que fez você tomar essa decisão? Aí você vai falar, porque ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Uhum. E aí eu vou fazer outro questionamento, falar assim, mas isso, o que que isso provocou em você? Vai falar, não, eu fiquei muito brava, fiquei Arrasada, estressada. Tá, o Rodrigo. que que estava acontecendo na hora que fez você ter essa interpretação e essa emoção tão intensa disso, né? Aí você vai falar, não sei, a Mariana estava gritando, né? Tava Uhum. com não sei. Eu falei, então. Aí eu falo pra você. Então você concorda que essa interpretação pode ter sido influenciada por algo que estava acontecendo no adjacente, Contexto, no né. contexto? Procure interpretar essa situação da toalha molhada por um outro espectro. Uhum. Imagina que nada tivesse acontecendo, que você tivesse bem. E aí eu vou fazendo você refletir acerca dessa decisão que você chegou Sim. tomada. Mas é Uhum. muito mais difícil, né? Tem Sim, que ter uma competência aí terapêutica para sim, fazer você ir chegando nisso, né? sim. Para escrutinar todo o pensamento, a interpretação que você deu. Aí chega no final Uhum. você fala assim: "Nossa, mas não é que eu Nossa, acho que eu tô que sendo viagem. minha interpretação tá muito inadequada, né? Muito a minha raiva tá muito exacerbada". Uhum. E é isso. Então, se o profissional ele chega a falar: "Mas você acha que você vai terminar, mas você não acha que você tá sendo muito precipitada?" Aí você já fica: "Meu, será que eu tô sendo Isso. precipitada? E Será? agora? Será que aí Será o que eu que vou que tomar a decisão acontece? correta?" Você toma a decisão influenciada pelo que o terapeuta falou e não por algo que E você tá ligado aos seus valores. exatamente, e você tá ali, você tá confiando sua vida àquela pessoa, então o que ela fala pra você, você vai levar em consideração, Uhum. né. Eu tenho uma eu até te falei que eu ia te falar isso também, é uma experiência, que a primeira vez que eu fui na psicóloga, e eu conversei com algumas coisas com ela, e ela falou assim: "Ai, Karen, o problema é que você romantiza demais a sua vida, você romantiza demais o seu relacionamento". Né, então, tenta não romantizar muito, tá bom? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu gostava de almoçar com ele na mesa, nós 2, só nós 2, era né, a gente não tinha filho ainda, e eu falava: "Ai, mas eu", um exemplo, "Ah, ele vai gosta de comer a comida assistindo televisão e eu não gosto, eu queria que ele sentasse comigo, que ele me falasse o dia a dia dele, como que foi". Uhum. Ela: "Não, mas você tá romantizando demais, você não precisa, deixa ele comer Ou na". seja, uma intervenção simples demais É. e quantas coisas tinham envolvidas aí, Muita, pra mim né, era muito importante. expectativas, Sim. né. E aí eu guardei aquilo, eu falei: "Realmente tô romantizando", porque aquela pessoa pra mim era uma pessoa de confiança. Aí, nunca mais voltei, e aí eu fui na minha psicóloga, que foi
por muito tempo a Fran. Um beijo, Fran. E aí, um dia eu falei: "Então, Fran", conversando com ela, ela falou assim: "Eu sei que eu romantizo demais", né. Ela falou: "Hã? Como assim?". "Não, é que eu romantizo, eu não devia romantizar". Ela assim: "Não, espera aí, isso é importante pra você?". E aí ela foi trabalhando, e eu vi que aquilo que a outra psicóloga tinha falado era totalmente inapropriado pra mim. Sim, porque ela É, manifestou uma opinião baseado naquilo que ela pensa, ela que é valor achava dela, né. exatamente. E na terapia não são os meus valores que importam, são os valores do paciente. Exatamente. E é isso que eu queria falar pro pessoal, se você foi na psicóloga ou no psicólogo e você não gostou, vai em outro, não gostou, vai em outro, até achar, não desista. Se você precisa, né, Rodrigo, se você tem a necessidade, vai em outro profissional até você achar um que você se identifique que seja realmente tudo que o Rodrigo falou, faz uma listinha, anota para você comparar com os profissionais que você está consultando, para que realmente você seja atendido na sua necessidade, porque infelizmente, como você disse, não são todos os profissionais tão bons quanto você, né. Obrigado. Mas a gente tem que Obrigado. não pode desistir também, né. "Ai, não faço Exato. terapia porque todos os que eu fui não foram bons", porque você não achou o psicólogo ideal ainda para você. E às vezes, Karen, o não gostar, a gente tem que também analisar muito bem de onde vem esse não gostar, Uhum. né. Sim, sim. Porque se o psicólogo comete um desses erros que a gente falou aqui, pula fora, Sim. né, te invalida, não te escuta adequadamente, não deixa Uhum. você falar daquilo que você quer falar, Uhum. manifesta opinião pessoal, né, às vezes Uhum. traz opinião religiosa, cultural, Sim. coisas que não devem Nossa. aparecer. É. Fuja. Agora, por exemplo, se você não se sentiu bem por algo que o psicólogo foi adequado na conduta, Sim. mas mesmo assim você fala: "Ah, não gostei muito dele por causa disso". Tenta. É. Às vezes a primeira, sessão, ela é um pouco mais Uhum. travada, Uhum. você não tá com um vínculo muito forte também, você não tá Uhum. totalmente solto. Uhum. Então, vai Vai de uma, novo. 2, Isso. 3 sessões, né, e verifica se isso vai permanecer, Sim. né. Não é por qualquer coisa que troque de psicólogo, porque às vezes o psicólogo, Hum. ele é bom, ele vai atender as suas necessidades, mas você também precisa Dá a romper essa barreira. chance, né, tem que dar a É, chance pro profissional. exatamente. Legal, legal. Ô Rodrigo, e as práticas não científicas, quais as práticas não científicas, coloquei aqui, ruins para a saúde mental? Putz, Eu ouvi falar da constelação familiar, é isso mesmo? Óleos essenciais, tem gente que querendo curar a depressão com óleos é. essenciais. Ô gente, Ó, bom, vamos vamos lá. lá, vamos lá. Primeiramente, quem é autorizado, né, Uhum, quem são os profissionais de saúde que podem tratar problemas de saúde mental, podem abordar isso, podem diagnosticar, você falou de psicopatologia. isso, Psicopatologia fala pra é gente. uma parte da psicologia ou da psiquiatria Uhum, que trabalha com o fenômeno, né, com as doenças. sim. Então é um profissional que entende, eh, da especificidade de cada doença, né, da Uhum, nosologia de cada doença, de como ela se manifesta, né, dos transtornos mentais, por exemplo. Como eles se manifestam, quais são os sintomas, os sinais. Então o uhum, psicopatologista, ele está preparado para diagnosticar. Então não é só certo. médico que pode diagnosticar, psicólogo também pode diagnosticar, Entendi. tá? A gente pode Aham. dar diagnósticos, inclusive o neuropsicólogo pode diagnosticar transtorno de déficit de atenção, Uhum. autismo, como qualquer médico, Entendi, tá? Nós entendi. somos Uhum. capacitados. Entendi. Então, profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra e algumas profissões da saúde que têm hoje essa possibilidade de trabalhar com saúde mental. Enfermeiro com pós-graduação, com especialização em saúde Entendi. mental, por Uhum. exemplo, né? Certo. Ele pode. Agora, vamos lá, pessoal. Tudo tem o seu lugar. A religião tem o seu lugar, É. o esoterismo tem o seu lugar, o óleo essencial, o reiki, que mais? Que é o reiki? Reiki é aquela prática que troca de energia, né, que Ah, você entendi. que as pessoas que aplicam, é uma troca de energia, Ah, né. é? Barra de axis, troca de energia também, Ah, né, e outras práticas. Isso aí não é saúde mental, tá. Então, você quer usar isso como uma prática de autoconhecimento, à vontade, fique à tudo bem, vontade. né, cada pessoa sabe o que é bom para si mesmo. Sim. Mas não caia no erro de tratar ansiedade, depressão, transtornos diagnosticados às vezes, né.
Eu já tive paciente que parou de tomar remédio para fazer uma prática que não tinha nada a ver com a história e piorou o quadro, Com certeza, piora né? muito. E virou uma bagunça. Sim. Então, assim, constelação familiar, por exemplo, o Conselho de Psicologia proibiu essa prática por psicólogos, tá? Então, se você conhece algum psicólogo que aplica constelação familiar, denuncie para o Conselho de Rodrigo, fala Psicologia. pra gente o que é essa constelação familiar. Muita Karen, gente não sabe ainda. Dá pra é falar? um Sim. rolo, não dá para Pedir falar muito, mas muito? é uma prática que basicamente vai envolver falar da sua família de origem, tem uns bonequinhos. É um negócio meio. Parece um voodoo, parece. Não é meio voodoo, mas eu falo que é mais Tô ligado com a parte brincando. Desculpa, de gente, pra quem gosta. religião, de misticismo, Misticismo. do que realmente com algo de saúde mental, tá? Entendi. E Proibido, hein, tanto gente? é que o Conselho de Psicologia proibiu, tá? Entendi. Finalmente, Ó, proibiu. e eu, desculpa, eu tô dando risada aqui, mas com todo respeito, né? Não é Não, mas com. é engraçado. É, É mas eu não engraçado. quero ser ofensiva, né? Se você tem essa prática, por favor, não. Tudo Isso, a bem. gente está falando só do contexto da saúde É, mental, isso mesmo. né? Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Dentro do contexto da saúde mental. Eu acho que todas as pessoas são livres Uhum, para praticar, né, microfisioterapia, uhum. reiki, enfim, gente, tem lugar para todo É, mundo, desde que você não ponha uma pessoa que tem uma probabilidade de adoecimento certo. mais em risco, Uhum. né? É só isso, tá, pessoal? Fala pra Karen, a Karen pediu desculpas, eu tô pedindo também se É, for mal interpretado, mas é é, apenas isso. isso aí. Rodrigo, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que foi muito Foi, produtivo, né? A gente né? conseguiu Tem falar bastante muito coisa. tema, muito. Eu espero que as pessoas tenham sido Ah, sim, esclarecidas, né? com Que certeza. tenha. É muita coisa. Falar de saúde mental é um universo, Sim. né? A gente às vezes quer entrar nos pormenores, mas é muita coisa mesmo. Uhum. Mas eu acredito que para uma introdução, para as pessoas terem contato, foi muito produtivo. Sim, inclusive deixa suas redes sociais aqui pro pessoal te buscar lá no Em Instagram, todas as TikTok. redes sociais, psicólogo Rodrigo Moraes. Isso. Tá? Então no Instagram, psicólogo Rodrigo Moraes. No YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, psicólogo Rodrigo Moraes. Facebook, psicólogo Rodrigo Moraes. Isso. Tudo generalizado. Isso. Sigam o Rodrigo, Fiquem à pessoal. vontade, Ele perguntas. tem conteúdo, você posta conteúdo todo dia, né, Então, Rodrigo? eu sou meio preguiçoso na rede É. social, Mas tem né? bastante conteúdo no seu Tem, mas é Instagram. assim, gente, eu não tenho regularidade. É aquele cara que fala assim, não, eu abro quando dá vontade, fecho Sim, quando, sim. né? E a maioria dos temas que vão pro Instagram, cara, surgem de alguma sessão. Eu tô Ah, atendendo, aí rolou um negócio lá, falou, ó, isso aqui eu preciso isso gravar aqui, um vídeo. isso aqui é legal. Eu vou e gravo. Mas Uhum. às vezes não dá tempo, Sim. Não, né? gente, meu Deus. Pai de Então 3 filhos, eu é não consigo difícil. movimentar o Instagram como deveria. Uhum. Já puxaram minha orelha, né? O pessoal que cuida de mídia e tal. Falo, gente, ou eu cuido dos meus pacientes, da minha família, Uhum. ou eu cuido de rede social, né? Certo, Fazer as duas coisas eu não consigo. certo. Mas aí tem os podcasts que ajudam a gente. É verdade. Rodrigo, muito, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer, tenho certeza que vai ajudar muita gente, quebrar o tabu para muitas pessoas também. E eu quero te dar um mimosinho, tá? Nada, não precisava. Em gratidão por você ter vindo aqui Obrigado, no Karen. podcast. Obrigado mesmo. Ah, o Beno sabe, o Wesley. Ah, esse é o primeiro episódio, de fato, de conversa fluida mesmo, né? A gente teve Aham. um episódio teste, mas esse é o primeiro episódio e eu tô muito, muito feliz. Eu tava um pouco, até tô um pouco nervosa ainda, né? Da Como gente traz estar aqui, correria, é. mas eu tô muito feliz. Muito obrigada por você ter vindo, aceitado o convite. Eu sei que eu já falei isso, mas foi muito, muito valioso esse tempo que a gente passou aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas, Eu tá bom? agradeço, né? E fico muito feliz também. Agradeço o Beno, né? Uhum. Porque fazer um trabalho com Uau, ferramentas, é totalmente não é diferente, verdade? né? A gente se sente totalmente confortável em focar apenas no que é Pra necessário, isso. né? Tô Então agradecer o tranquila, Beno, agradecer o Rodolfo. Rodolfo, o Wesley que estava aqui de contra-regra, É. né? Muito obrigado a vocês É. e até a próxima, né? Até a Se tiver uma próxima. O próxima, Rodrigo vai estaremos voltar, aqui. viu, gente? Eu tenho certeza que você foi abençoado e quer que ele volte aqui. Aí a gente volta para tratar de um tema específico, Isso. né? De uma Isso. Se patologia. você não tem um tema aí específico que você queria que o Rodrigo abordasse aqui no Carisma, coloca aqui nos comentários, porque a gente vai anotar e o Rodrigo vai voltar pra gente Nada, conversar, com certeza. tá bom?
Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você seja muito abençoado e a gente se vê no próximo episódio. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço e até a próxima.